A Semana Acadêmica Unificada FAGOC conta com a realização da Faculdade Governador Zanon Coelho e o apoio do Instituto FAGOC de Educação e Cultura, patrocínio Unier Imóveis e o evento realizado através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Lembramos novamente que a partir de amanhã começa a nossa jornada de minicursos no campo da FAGOC. Veja qual minicurso você se inscreveu, procure na nossa programação a sala onde ocorrerá, a partir das 19 horas no campus da FAGOC. E nós vamos dar continuidade agora ao nosso circuito de palestras e gostaríamos de receber o segundo palestrante da noite. O nosso palestrante que vai falar aos nossos alunos nessa noite é Rômulo Larcher Filgueiras. É administrador, contador, consultor, especialista em perícia contábil e atualmente é presidente do Sindicato dos Contabilistas de Viçosa, Minas Gerais. E também participa do Conselho Regional de Administração do Estado de Minas Gerais. E nessa noite falará aos nossos alunos sobre perícia contábil. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de receber nesse momento Rômulo Larcher Filgueiras. Prefere o com fio? Com fio? Tem sem fio aqui, né? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui em Ubá, no evento da Faculdade Zanon Coelho, e poder proferir algumas palavras sobre uma área técnica, tanto na contabilidade quanto na administração. Na administração, estamos fazendo o possível e o impossível para que a área da perícia ela emplaque. Nós temos aí, editado pelo Conselho Federal de Administração, uma publicação, que está lá no site do Conselho Federal de Administração, sobre perícia para o administrador. Em contrapartida, na área da contabilidade, nós temos aí um farto material, publicações sobre a perícia contábil. Como eu sou contador e sou administrador, na ordem administrador e depois contador, eu quero lembrar aqui que, na época que eu me formei, em 84, o presidente do Conselho Regional de Administração no Rio de Janeiro, que eu me formei pelo Rio de Janeiro, era justamente o Wagner. O Wagner que assinou a minha carteira de número 18362. Hoje, aqui em Minas Gerais, meu número de registro é 30297. Mudou na transferência. Então, eu fico muito feliz em encontrar o Wagner aqui nesse evento. Fiquei sabendo, agora, coisa de alguns dias atrás, que ele estaria aqui. Eu falei assim, bom, mais do que nunca eu gostaria de estar lá para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, proferir algumas palavras aos colegas, futuros colegas, e da área tanto de administração quanto da contabilidade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a gentileza do Wagner também em falar do Conselho Regional de Administração aqui do nosso estado, Minas Gerais. Talvez aquilo que eu precisasse falar sobre a área da administração, que muitas vezes nós aqui como eu também sou delegado do Conselho aqui para a região de Viçosa, e aí o que acontece? Eu já não preciso fazer mais uso dessas palavras, eu vou passar, porque você já fez muito bem, e agradeço em nome da Sônia Ferraz a sua fala. Bom, vamos lá.
A nossa palestra está focada aqui em perícia contábil, porque eu fui convidado pelo coordenador do curso de contábeis, mas ela vai servir para o administrador também, né? Ela vai servir para o administrador porque, paralelamente ao de trabalho que nós realizamos, nós fizemos algumas similaridades no trabalho. O que já é realizado para a contabilidade, também ser aplicado para a administração. Então, a nossa palestra ela vai atender as duas áreas gerenciais, né? E, apesar de que ter o nome de perícia contábil, mas na hora que eu for falar de algum assunto relativo à administração, eu vou ressaltar com vocês. Bom, é um prazer muito grande, então, estar aqui com vocês hoje. Ok. Nós, na verdade, vamos aqui ter um papo, informar vocês algumas coisas sobre perícia, reforçar para aqueles que já viram no curso de contábeis algo relativo à perícia, aqueles que não viram, pelo menos vão sair daqui ouvindo que existe isso, né? Para o administrador que não está familiarizado com essa área de trabalho da administração, ele vai começar a refletir. Porque é uma das áreas que está crescendo, cada dia que passa, cresce, porque as demandas, conforme foi dito por diversos aqui, inclusive pelo Wagner, cada dia que passa, a internet ela tá forte e as comunicações estão muito forte. E aí o que acontece? Tudo acontece com uma velocidade. As pessoas antigamente tinham aquela falta de vontade de entrar com uma ação. Por quê? Na justiça. Porque era complicado, era difícil. Então, não vou brigar com ninguém. Todo mundo conhecia o vizinho. Então, não, larga para lá, deixa quieto. É coisa de pouca monta. Hoje, com as relações se ampliando, o comércio se agitando, né, seja através da internet, seja através do pessoal mesmo, as pessoas vão ali fazer a sua compra. Quando acontece um problema, hoje as pessoas estão dando grito. O PROCON fala para você reclamar, né? E a verdade é que as relações através do Código de Defesa do Consumidor também, que facilitou muito. Então, nós temos hoje as pessoas questionando mais. As pessoas estão mais esclarecidas, né? Então, o número de ações na justiça cresce a cada dia que passa. E nessas ações de diversas áreas de reclamação, seja de consumo, seja contratual, seja junto a bancos, seja a financeira, relativa à parte de societário, separação de sociedades, não só as sociedades conjugais, como as sociedades empresariais. Então, nessas separações também existe a figura de um profissional que, quando ele atua junto ao juízo, ele é perito do juiz, né? Se ele for funcionário público, nós até temos o nome de perito oficial, porque ele é funcionário público, né? Mas, se tratando de um profissional da administração ou da contabilidade que lida no dia a dia com as demandas judiciais técnicas, né, para você elucidar algum aspecto técnico das áreas, então ele é o perito do juiz. Tem também as situações do perito extrajudicial. Mas eu vou aqui fazer algumas... acompanhar aqui a linha de raciocínio aqui. Então temos, o que é perícia? Perícia, vem lá do latim, é peritia,
que retrata o conhecimento, habilidades que a pessoa tem, né? O saber que esse profissional também tem, ele se destaca, né? Pelo conhecimento, experiência que ele tem de vida. Ok? Bom, eu não vou ler, vocês fiquem à vontade para ler, depois esse material vai estar disponibilizado para vocês aqui, é só pedir ao professor Wilson, que vai franquear vocês, ou a professora da administração também. Então, é o conjunto de procedimentos técnicos. O que é perícia? É o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil, ou laudo pericial administrativo, ou laudo o parecer pericial administrativo. O que acontece? O resultado de um trabalho que esse profissional realiza, no final desse trabalho, porque como é que funciona? A pessoa ingressa com uma ação, aí o juiz abre todas aquelas fases do processo, né? Primeiro a inicial, depois tem a contestação, depois vem lá, o juiz faz os despachos interlocutórios, depois tem lá também algumas impugnações, e todas aquelas etapas de um processo, até que chega um momento em que o juiz, bom, é isso, vamos liquidar a sentença. Isso é uma forma, liquidação da sentença. Ou então, até mesmo, precise ser levantada uma prova em que essa prova ela terá que ser feita via uma perícia. Então, o juiz determina que esse trabalho seja executado. E aí vem o profissional que ele nomeia, normalmente é contador. Eu vou fazer o papel dos dois profissionais. Existe uma área muito cinzenta entre a administração e a contabilidade, em que pode ser nomeado tanto administrador quanto contador, para a área de perícia. O que acontece é que, muitas vezes, o contador ele leva a vantagem. Na grande maioria das vezes, a perícia deferida é na área da contabilidade. Mas tem muita perícia que nós estamos agora, através do trabalho que nós estamos realizando em Minas, né? É um trabalho que eu falei para vocês, que foi feito o manual e tudo. Nós vamos começar, através do grupo de trabalho do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, nós vamos estar realizando alguns trabalhos junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Tribunal Regional Federal e outros tribunais, para poder mostrar que o administrador pode atuar também. Ele não quer excluir o contador, ele não quer excluir o economista, mas ele quer dizer que ele tem a prerrogativa de fazer. Agora, como o Wagner falou, enquanto nós não tivermos as cadeiras ocupadas, vão estar fazendo perícia, por exemplo, engenheiros, médicos. Né? Tem médicos sendo nomeados até para perícia administrativa, que pode o administrador fazer, que o contador também possa fazer. O conselho, gente, tem uns absurdos. Se nós localizarmos uma norma da ABNT de engenharia, pasmem, o engenheiro, pela norma, ele pode manusear balanço. O contador, quando na reunião do conselho, que nós falamos desse assunto, ninguém acreditou. Está na norma da engenharia que o engenheiro pode manusear, não só manusear, ele pode trabalhar com a informação do balanço. E ele trabalha e, muitas vezes, ele mexe no balanço, coisa que ele não pode fazer. Ele estaria realmente atuando de uma área totalmente errada. Agora, na administração, também. Nós temos engenheiros atuando como administrador
em obras. Muitos administradores poderiam estar na gestão de determinadas áreas de uma grande construção. Mas quem é que está lá nessa administração, à frente dessa obra? Normalmente um engenheiro. Quando você pega uma clínica médica, em que você vê, por exemplo, que poderíamos ter administradores nessa clínica médica, quem é que está mandando lá dentro daquela clínica médica? Um médico. Então não é falando mal das outras profissões, é dizer o seguinte, que quem é de direito estar lá é o administrador fazendo papel na administração, na gestão da coisa, e também o contador, que é aquele que atua diretamente reproduzindo todos aqueles fatos e atos da sociedade para que o administrador assim decida o crescimento da sociedade. Mas indo para a área da perícia, nós temos alguns problemas assim também. Mas nós estamos tentando melhorar a cada dia as relações e mostrar para o judiciário que perito correto é o administrador ou o contador, dependendo do trabalho que tem que ser executado. Ou, se os dois, deixando ao bel prazer do profissional do juízo para decidir. Como eu falei, a perícia judicial é determinada pelo juiz, sem requerimento das partes, que ele pode entender que é necessário, ou com o requerimento das partes, porque as partes podem impedir, né? As partes aí é o réu ou o autor do processo, ou por imposição de lei, que a própria, no caso, a falência, ela exige que seja trazido um perito para algumas avaliações e alguns documentos que forem apresentados na falência. A prova vem de probare. A palavra prova vem de proba ou probare, que significa demonstrar, reconhecer, formar juízo. Prova é o conjunto de dados e elementos capazes de formar a convicção do juiz quando há existência ou inexistência de determinado fato jurídico. Ora, o que é a prova? É o fruto do trabalho que o profissional de perícia vai desenvolver e vai entregar ao final do trabalho dele, que é o laudo pericial contábil. O perito, ele é somente nomeado pelo juiz. Aquele que é contratado pelas partes é o assistente técnico. Então, perito, a nomenclatura de perito é somente para aquele profissional nomeado pelo juiz. E cabe a ele produzir o laudo pericial contábil. E esse é o material, é a prova que o juiz terá para poder tornar-se convicto sobre determinado assunto que for levantado naquele momento do processual. Enquanto que, quando o assistente técnico, o material que ele produz ao final é um parecer técnico. E esse parecer técnico ele vai oferecer ao juiz também, ele pode, se ele quiser, contestando, inclusive, o laudo do perito, ou então ele poderá encaminhar para quem os contratou. Existem vários meios de prova. Depoimento pessoal, confissão, exibição de documentos ou coisas, testemunhal, inspeção judicial e a própria pericial. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque são muitas lâminas, e não vai dar tempo para nós falarmos todas. Então, aquelas lâminas que eu considerar aqui mais importantes para nós falarmos, eu vou parar nela. Ok? A finalidade da perícia é para esclarecer dúvidas, informar com precisão sobre algum assunto, confirmar com segurança, avaliar e arbitrar, descobrir erros ou irregularidades, projetar, etc. Também tem o objetivo, muitas vezes, a perícia para buscar fraudes quando acontece. Muitas vezes, na área da administração pública, acontece trabalhos, tanto que pode ser pelo administrador quanto pelo contador, em algumas áreas da perícia pública. Pode ser desenvolvido trabalho na área pública. O objetivo da perícia contábil, eu já
já foi dito. Bom, apuração de haveres, né, em ação de alimentos, né, que existe a separação de esposas, e o esposo se separa do esposo e tal, e aí tem que se definir quanto é que a pessoa vai receber de alimentos. Na verdade, esse valor não é para a esposa, é para os filhos, né? Salvo se a esposa se dedicou muitos anos a uma relação que ela se prejudicou, e aí tem que se provar algumas coisas em juízo, e aí quem vai decidir mesmo é o juiz. O perito somente reúne as informações, aprova e encaminha para o juízo para dentro do processo. Ação de inventário também, muitas vezes há trabalhos que o perito tem que atuar. Isso aqui é para vocês terem uma ideia aonde que o perito pode atuar, né? Porque tem gente que acha que perito, o que é isso, né? Em que eu vou trabalhar? A área da administração é tão ampla, e a área da contabilidade para a área da perícia também é tão ampla, que os exemplos que estão colocados aqui é para que vocês possam refletir. Nós falamos aqui de pensar, vamos pensar sobre a perícia também, né? O que nós aqui poderíamos dar como exemplo, e a partir daí vocês colocarem de forma para o dia a dia do trabalho que vocês possam vir a desenvolver de perícia. Desapropriações também, né? É uma área que requer trabalho pericial. Dissolução de sociedades, já falei. Fundo de comércio. Até para definir quanto é que vale uma empresa, eu estou me retirando da sociedade. O sócio remanescente, quanto é que ou os sócios remanescentes, quanto é que terão que me pagar pela minha retirada? Então, esse trabalho tem que levar em conta também o goodwill e outras formas de avaliação do quanto vale aquela sociedade. Quanto é que vocês acham que vale uma Coca-Cola? A marca Coca-Cola tem seu valor. A marca Itaú, né? Não estou fazendo aqui apologia e propaganda de ninguém, não, mas é só para fazer uma colocação para vocês, que são marcas de valor. Então, isso não é não quero saber mais da Coca-Cola, larga para lá, e esse refrigerante, não, fecha as portas da fábrica. Esse nome não vai existir mais aqui no Brasil. Pode não existir com aquele dono, alguém vai abrir. E aí, quando o cara abrir, eles vão querer saber quanto é que vale, porque vão cobrar dele, que é uma marca que vale. Avaliação de valores patrimoniais, né, nas execuções fiscais, né, que muitas vezes o município, o Estado ou a própria Receita Federal, que é da União, faz o seu posicionamento. E aí, muitas vezes, existe a necessidade de verificar qual é o custo, qual é o valor real daquela execução. Muitas vezes a execução está acontecendo, ela já está até prescrita. Então, tem algumas situações que você tem que verificar. Muitas vezes, não querendo falar mal dos advogados, os advogados, muitas vezes, eles não reparam bem. Não reparam muito bem na hora de preparar a peça da inicial. E aí o perito, ele, com a experiência dele, se ele for consultado a apresentar um trabalho prévio, ele pode ajudar o advogado. O advogado, ele sai no lucro muitas vezes e ele ajuda o cliente dele. Porque quando é consultado o que eu vou ter de direito ou o que eu vou ter que realmente pagar, eu vou realmente estar apresentando valores reais. Agora, se o advogado ele não atentou a um detalhe, como prescrição, acaba o cliente acaba tendo que pagar um pouco mais. Então, o trabalho prévio que o perito tem que desenvolver é interessante. Ações indenizatórias, né? Muitas vezes tem vários tipos de indenização, seja patrimoniais, seja por um contrato que não foi realizado, alguma coisa que foi contratada e não foi realizada. Então, esses vários contratos, essas várias situações indenizatórias, elas também poderiam passar por um trabalho de um perito
e, consequentemente, nós teríamos o valor real a ser reembolsado ou pago pela parte. Verificação de documentos e livros. Gente, tem certo momento de um trabalho que eu estava realizando como contador, eu fui apressado a fazer um trabalho em que me entregaram os livros contábeis da sociedade, diário, os obrigatórios, né? Mas diário sozinho, sem razão, não tem razão, né? Então você tem que ter o razão e tem que ter o diário, até para você acompanhar. Detalhe, os livros, em 1º de janeiro é um dia morto, é um feriado, não tem nada. Mas, no livro que foi me apresentado, dia 1º de janeiro de determinado ano, saldo da conta de despesa, uma despesa que não é comum, em torno de R$2 milhões. O que vocês acham? No dia 1º de janeiro, saldo de R$2 milhões, você acha que o exercício passado foi encerrado? Não foi. Não tem nem jeito. No dia 1º, sem movimento nenhuma, que operação que ele fez um dia de feriado. Né? E assim foi vários anos. E aquele trabalho, para mim, eu desclassifiquei a contabilidade. Não tinha como. Eu não acreditei naquela contabilidade. Aí eu fiz um cálculo, apresentei de uma forma técnica para o juiz. O juiz também. Aí ele achou que aquilo tudo bem estava errado, mas que o trabalho que eu fiz, porque o valor aí deu um valor muito alto do que a parte achava que era. Aí o juiz simplesmente também não acatou. Também não fez uma segunda perícia. Né? Então ficou o impasse, ele preferiu pagar pelo valor menor. A parte que receberia um valor bem maior de indenização entrou em segunda instância. Né? Entrou com processo, promoveu o processo e está questionando até hoje. Não sei como é que ficou, porque meu trabalho se encerrou na hora que eu entreguei a perícia. Eu não me envolvo. Tem-se uma previsão com a revisão do Código de Processo Civil de que empresas possam vir a fazer perícia e aí os responsáveis pela empresa que serão responsáveis pela perícia também. E essas questões de algumas mudanças que ainda estão em análise no Congresso Nacional, elas ainda estão sendo bem tratadas e bem analisadas, porque umas serão boas para os profissionais, outras nem tanto. Né? Então, nós temos aí que esperar que tanto os conselhos, tanto de administração quanto de contabilidade, eles comecem, o Conselho Federal, né, comecem a buscar como é que está o andamento desses processos, dessas leis, principalmente a lei que vai regulamentar aí, ou ajustar o Código de Processo Civil, e, consequentemente, ser favorável ao trabalho que nós iremos desenvolver. Porque tem que ser um trabalho tranquilo. Você não adianta a questão, por exemplo, de assinatura em conjunto. Né? Profissional, eu só posso assinar uma perícia quando ela é definida como contábil com outro contador. Eu não posso que, se haver uma assinatura em conjunto com um profissional da área da administração, numa perícia que foi definida inicialmente como contábil. Eu não posso. A questão ética profissional, tanto de uma profissão quanto de outra. Então, aí temos que parar, tem que haver umas reflexões sobre isso também, como é que isso aí vai se trabalhar isso, porque, na verdade, foge, até pode acontecer por parte do Legislativo, né, do Congresso Nacional, algo que aprove esse tipo de coisa. Só que aí vai ferir ao Código de Ética das Profissões. Então, para se trabalhar isso aí também. Né? Impugnações de crédito também pode ser ser feito trabalho de perícia. Ação trabalhista,
que é a mais comum, todo mundo entra na justiça trabalhista, reclama e muitas vezes sai ganhando alguma coisa. Só que a justiça do trabalho hoje já está mudando as ideias. Ela não está aceitando e acatando o que muitas vezes o empregado vai lá e reclama. É analisado. E muitas vezes demanda também disso tudo trabalho pericial, para saber se é verdadeiro aquele questionamento. Porque levantar uma situação, tem que provar que aquela situação ela é aquela mesma, né? Na grande maioria das vezes, a gente entende, por exemplo, a hora extra, né? O trabalho noturno, algumas outras formas de verificação de algum abuso de trabalho. Isso aí, através de testemunha, nós conseguimos fazer a prova, né? Aí a gente soma-se a essas provas também o trabalho que a perícia vem a desenvolver, cartões de ponto, ficha, ou folha de ponto, etc. Exame, análise e identificação de erros ou fraudes. Exemplos, inquéritos, né? É feito vários inquéritos que... O inquérito é um procedimento anterior a um processo judicial, né? Muitas vezes é desencadeado pela Polícia Civil ou até mesmo o Ministério Público. Ele abre inquéritos para poder ser... É um procedimento de investigação, né? Então, aí, nesse momento, tem exames, análise e identificação de erros ou fraudes, muitas vezes na área pública, né? E acontece de ter muito trabalho que o Ministério Público, a Polícia Civil, ela busca, muitas vezes até a Polícia Federal, ela busca algumas evidências. Falência e recuperação judicial. É outra área que, no caso da falência, é obrigatório você ter lá o perito para poder verificar algumas peças que, porventura, foram trazidas aos autos de falência. E na recuperação judicial, que é um processo que você pode lançar mão da expertise de um profissional. Por quê? Porque existe, muitas vezes, alguns procedimentos que ali não estão muito claros, então você traz à baila o profissional da perícia para poder desenvolver, seja ele o contador ou o administrador. A reclamatória trabalhista, que eu já falei. Extrajudicialmente, você pode fazer processos extrajudiciais e levar em conta também o trabalho do perito, né? Então, se decide extrajudicialmente alguma coisa, com base que não vai a nível de... não se coloca para ser discutido como judicial, mas é levado para ser discutido a nível extrajudicial. O que é isso? É você, antes de um processo muito maior na justiça, você se discute através, muitas vezes, da arbitragem ou da mediação mesmo, que é um procedimento anterior, que a mediação ela pode lançar mão aí do perito e, consequentemente, você ter aí o trabalho finalizado e decidido para que as partes que convencionaram anteriormente elas aceitem aquela determinação, ou, muitas vezes, da arbitragem ou que foi aplicada pela mediação. Outras aplicações: busca de apreensão de bens, ações cambiais, compensações de créditos, estimar valor de bens penhorados, extravio e dissipação de bens. Isso aí é muito complicado também. Falta de entrega de mercadorias. Isso aí, hoje, com o advento dos e-commerce, cada dia que passa, isso aí tem acontecido problemas. Indenização por danos, entre outras áreas também para se trabalhar. A nomeação do perito, eu já falei com vocês como é que é, mas eu só referindo ao artigo do CPC, é o artigo 420, né? Que quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. O detalhe é que o juiz não pode abrir mão do perito, tá? Porque mesmo que ele seja contador e formado em direito, ou que ele seja administrador e formado em direito, né? Ele, como juiz, ele não pode abrir mão do trabalho do técnico, porque para não ser levantado nenhuma dúvida com relação ao trabalho que ele, como juiz, está desenvolvendo.
Ele pode ser até contador, ou administrador, mas ele vai pedir para que seja trazido aos autos e nomeado assim um perito, para que ele atue e traga a informação. Quem pode ser perito contador? Somente profissional de nível superior. Tanto administrador quanto contador. Somente profissional de nível superior. Eu tenho que ter especialização? Não. Você tem que ser... O que a legislação determina é que você tem que ter a formação superior. Agora, é claro, se você não vai se aventurar, você para atuar em determinada área da perícia, primeira coisa, você tem que se dizer capaz de fazer aquele trabalho. Você tem que reconhecer a sua capacidade daquele trabalho. Eu quero fazer qualquer tipo de perícia? Não. A perícia contábil será feita por contador, perícia administrativa por administrador. O detalhe é o seguinte, é que ele tem que ser capaz. Por exemplo, o administrador, avaliação de contratos financeiros, o administrador pode fazer, como contador também. Na área de RH, o administrador deve fazer. O contador, não necessariamente. O contador na área que tem lançamentos contábeis, somente ele pode atuar. Nem administrador, nem economista, ninguém, nem engenheiro, apesar de estar na norma. Mas aí, a norma, não, infelizmente, ela está mexendo com uma lei. E no caso do balanço patrimonial, só o contador pode atuar. Se houver um questionamento, o engenheiro está exercendo a profissão legalmente. Tá? Isso aí é porque existe uma lei, no caso da contabilidade, que dá esse reforço. E no caso da administração, a 4769, também, que dá esse reforço. Questões éticas terão que ser observadas. Eu vou passar isso aqui. Agora, existe também a questão do impedimento, que o profissional pode ser impedido. Por quê? Eu não posso ser perito num processo em que meu pai é o prejudicado. Eu não posso ser o perito em que o meu cunhado é o juiz. Ou que a parte seja parente direto meu. Tem lá os graus. Né? Então, é muito complicado. O juiz, por exemplo, ele não pode julgar nenhum processo de um familiar dele. Ele tem que se declarar impedido. Por quê? É óbvio. Ele vai tendenciar, mesmo que ele seja totalmente imparcial, mas a dúvida sempre vai parar. Então, para que não haja dúvida, ele é colocado à parte. Ok? Testemunha também é impedido, dependendo da situação. Se a testemunha, ele vai testemunhar que a pessoa ia todo dia no horário noturno trabalhar. Qual é o grau de parentesco da testemunha? Minha irmã. Ela pode até ter o conhecimento. Muitas vezes, ela vai até ser como informante. Mas ela jamais será tratada como testemunha. Por quê? Porque ela tem interesse que a outra parte tenha aquela informação privilegiada. Advogado da parte também, como é que ele vai ser isento? Né? É impedido também cônjuge ou parente da parte, tá? Para ser perito. Como é que minha esposa, eu vou ser perito num processo em que a minha esposa ela está atuando ou como advogada ou está atuando como a parte autora ou ré. Ali vai ser complicado. Então, eu também tenho que me declarar impedido. Funcionário de direção ou de administração da parte.
eu pego um funcionário meu e você vai ser o perito do processo, porque eu não posso. Mas ele também é irmão, somos irmãos. Eu, a pessoa que é autora, e ele também. Ele também, mesmo como funcionário da empresa, ele não pode ser perito. Ele também é impedido. Credor ou devedor da parte também não pode ser perito. Por quê? Seria muito fácil, que uma parte vai ver qual é o interesse dele. Herdeiros também. Empregador da parte também, né? Como é que o empregador pode ser perito num processo que está julgando dentro da empresa dele? Não tem jeito. Suspeição é diferente. Amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Ele é suspeito. Não me interessa. E assim tem outros que vocês poderão observar no artigo 135 do CPC, né? Tem várias situações de suspeição também que deverão ser observadas na hora da nomeação. Escusa e recusa do encargo. O perito pode se excusar, não quero. Muitas vezes agora é moda falar o seguinte: gostaria que fosse feito o trabalho gratuito. O juiz despacha com você querendo que o trabalho seja feito gratuitamente. Ora, você gasta tempo, seu conhecimento, muitas vezes material, para você trabalhar de graça para a justiça. Muitas vezes você negocia um trabalho gratuito, outro trabalho que seja remunerado. Então, é essa negociação que tem que haver com o juízo, porque tem muitas ações em que o Estado tem que pagar e também não paga, e que muitas vezes é deferida a justiça gratuita. Então, nós temos que resolver isso aí. E aí nós temos a ASPEJUD, que é a Associação dos Peritos e Árbitros e Mediadores de Minas Gerais, que também está envolvido nesse processo, junto com todos os peritos, para poder resolver essa pendência, né? Isso na ASPEJUD, a Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais também está se preocupando muito com essas situações da perícia. Nós estamos lá através dos grupos de trabalho, tanto num conselho quanto no outro, atuando para que a gente tenhamos resolvido essas pendências. O ano que vem, para que vocês fiquem sabendo, no Rio de Janeiro vai acontecer o 5º CONAP, que é o Congresso Nacional de Perícia. Vai ser em 2015, lá no Rio de Janeiro. Depois vocês cobrem aí o Wagner para encontrá-lo lá no Rio de Janeiro o ano que vem. Okay? E vamos ver se o Conselho Federal esse ano participa. Tem que participar. Responsabilidade do perito. O artigo 147 do CPC, ele dá justamente a dimensão. Eu vou ler porque é importante saber das responsabilidades, porque todo mundo acha que não. O perito tem uma responsabilidade enorme. O perito que, por dolo, ocupa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte, ficará inabilitado por 2 anos a funcionar como perito e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer. Ora, fazer uma perícia falsa, ela simplesmente é um tiro no pé. Porque cedo ou tarde é descoberto. Se não for na primeira instância, será na segunda ou na terceira. Então, é o tipo de trabalho, terceiro que eu digo já no Supremo, é o tipo de trabalho que você tem que fazer com muita cautela, com muita responsabilidade, com muitas observações, se precavendo. Quando você der a sua opinião, ela tem que ser embasada. Por quê? Porque você poderá ser questionado. E aí tem perdas e danos, você pode ter que pagar por perdas e danos, né? Sem dizer pelas ações penais que você possa vir a responder. Então, é a responsabilidade. Artigo 147 do Código de Processo Civil. Ok? O assistente, como ele é contratado pela parte, na pior das hipóteses, né, ele não será contratado novamente. Mas o juiz nomeará o perito
fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. No parágrafo 1º fala que, isso no artigo 421, e no seu parágrafo 1º, que incumbe à parte, dentro de 5 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito assistente, indicar o perito contador assistente e apresentar os quesitos. Os quesitos são perguntas que vão ajudar a elucidar o processo, ok? Diferença de perito contador e perito contador assistente é que um é nomeado pelo juiz, o outro é pela parte. De confiança do juiz, o outro é de confiança da parte. Sujeito a regras de impedimento e suspeição, não está sujeito a regras de impedimento e suspeição. Emite laudo técnico e o outro emite parecer técnico. O substituído por decisão do juiz pode ser substituído pelas as partes podem substituí-lo. Os honorários aprovados pelo juiz, os honorários acertados pela parte. E o perito ele é contestado pelas partes. O perito assistente, o assistente técnico, ele pode questionar também o trabalho que o perito realizou. As normas são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e também pelo Conselho Federal de Administração e que terão que ser observadas. Okay? E tanto num sítio de um conselho e de outro, vocês vão poder encontrar as normas de cada área, tanto da perícia na área da administração, quanto da perícia na área da contabilidade. Tem os procedimentos técnicos na norma brasileira de contabilidade, que é TP1, que vocês poderão verificar lá também no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, aí falando sobre o exame, que é a análise de livros e documentos, a vistoria, a diligência objetiva, a verificação e a constatação de situações, coisas ou fatos de forma circunstancial, a indagação, que é a obtenção de testemunho de conhecedores do objeto da perícia, a investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo o que está oculto para quaisquer circunstâncias, o arbitramento é a determinação de valores ou solução de controvérsia por critério técnico. A mensuração é o ato de quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. A avaliação é o ato de determinar valores de coisas, bens, direitos e obrigações, despesas e receitas. Ele difere um pouquinho da mensuração, ok? E a certificação é a informação trazida ao laudo pelo perito contábil ou administrador, conferindo-lhe o caráter de autenticidade pela fé pública atribuída ao profissional. Bom, gente, foi rápido, dentro do que pude. Eu vou fazer aqui uma avaliação agora com vocês. É uma pena que vocês estão muito distantes, o pessoal de trás muitas vezes prestou atenção, mas vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão responder. Quero ver se vocês aprenderam direitinho mesmo. Né? Então vamos lá, primeira pergunta. Assinale a alternativa que melhor represente a diferença entre perito contador e perito contador assistente. Na verdade, perito contador assistente não é a norma mais certa de falar. É assistente técnico, ok? Então, qual que vocês escolheriam? Está dando para enxergar daí? Está difícil? Vocês estão indo embora? Olha que depois não vou receber nota. Então está lá a resposta, é a letra C. O perito contador está sujeito a normas de impedimento e suspeição e o perito contador assistente não. É essa que é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta, a perícia contábil eu vou ler todas aqui então. O conjunto de procedimentos técnicos de qualquer área de conhecimento dedicado a provar e dar subsídio à justiça é o conjunto de procedimentos científicos reservado para a utilização de casos extremos, o conjunto de procedimentos técnicos científicos que favorece uma das partes, ou o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisórias elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio. Hã? B de bola? É a letra D de dado, gente.
Hein? Então fui eu que escutei errado. Tá certo. Então, a terceira pergunta aí. Assinale a alternativa que não compete à atuação do perito contador. Aqui, eu estou falando perito contador, mas eu vou até suprimir o contador, porque é perito das duas áreas, que é semelhante. Que não compete à atuação do contador, tá? Perito contador. Falência concordata, identificação de erros e fraudes, dissolução de sociedades ou determinação do grau de insalubridade. Dado? Letra D de dado, certinho. Vamos lá na 4, rapidinho. Assinale quando o profissional estiver impedido ou impossibilitado, deve recusar o encargo, indicando suas razões, que somente podem ser de ordem legal, indicando suas razões, que somente podem ser de ordem importuna, indicando suas razões, que somente podem ser de ordem impessoal, ou indicando suas razões, que somente podem ser de ordem pessoal ou legal. Dado? Dado. Ué, eu acho que eu estou facilitando a vida de vocês, hein? Estou botando tudo na mesma letra, hein? Não vai por essa não, hein? 5. O perito contador não estará impedido quando for parte no processo, for testemunha da parte, for credor ou devedor da parte, ou for amigo do juiz que o nomeou. Letra A? Letra D de dado de novo. Vocês entenderam por quê? Ué, o perito contador não estará impedido quando? Ele não está impedido. O fato dele ser amigo do juiz não impede dele de fazer isso, não. Ele pode ser contador. Ele não pode ser relacionado à parte. Entendeu? Aí ele estaria defendendo. Agora, ele pode ser amigo do juiz sem nenhuma relação com a parte, ele pode ser. Tá? Bom, eu vou passar aqui direto aqui para o outro aqui. Ó. A expressão perícia advém do latim peritia e, em seu sentido amplo, significa habilidade, saber e experiência, fundamentação e esclarecimento, opinião e parecer ou situação, momento de decisão. Letra A, né? Certinho. Letra A, certinho. Questão número 8. Assinale a alternativa incorreta. O perito tem a obrigação de comunicar seu impedimento sob pena de comprometimento do trabalho realizado. A perícia busca a verdade dos fatos a serem comprovados. Incorreta, tá, gente? Os principais meios de prova admitidos são depoimento pessoal, confissão, exibição de documentos ou coisas, testemunhal e pericial. A perícia não poderá ser dispensada pelo juiz quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem parecer técnico suficientemente elucidativo sobre a matéria examinada. Bola? Letra A ou letra B? Não. Letra D de dado, né? Ok? Mas, de qualquer maneira, a turma está de parabéns. Ela ganhou nota 10. Tá? Gente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar essa ideia. Eu, se for possível, não sei se pode ainda alguém quiser suscitar alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta a fazer sobre essa área de perícia, eu estou à disposição, né? E tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Microfone, vai. Quem quer perguntar? Na sua opinião, qual é a relação do perito e do cliente? Na minha opinião, qual é a relação do perito com o quê? Com o cliente. Com o cliente, com o perito do juiz, o perito do juiz não pode ter relação nenhuma com o cliente. O cliente que você está falando, porque ele não tem cliente, na verdade o cliente dele é o próprio juiz. Mas aquela parte
O perito não pode ter nenhuma troca de experiência com ele, mesmo porque muitas vezes esse profissional ele não e a parte não tem conhecimento técnico para tratar com ele. Então ele poderá ter contato com o assistente técnico da parte. Aí pode, tá? Não teria problema. Só que nunca no sentido de privilegiar aquela parte, e no sentido somente de um esclarecimento ou qualquer informação que possa ajudar no desenvolver do trabalho pericial. Ok? Está respondido? Alguém mais? Mais uma, por favor. Qual o papel da ética na atuação do perito? Qual é o papel da ética? Na atuação do perito. É muito importante. O perito que atua de forma não ética, ele não vai vingar, não. Porque a ética aí, ela abrange vários aspectos, né? Não é só o trabalho que ele vai desenvolver, o relacionamento que ele vai ter com o profissional, como profissional e as partes, né? E aí, consequentemente, o juiz. Porque se o juiz chega para ele e fala assim, ó, eu quero que você... Isso não acontece não, tá, gente? Mas é um caso hipotético. O juiz chega e fala assim, eu quero que você privilegie aquela parte, você tem que dizer assim, estou declinando ao munus. Eu prefiro. Porque se eu tiver que fazer um trabalho que já está dirigido, eu estou fora. Tá? Porque eu posso estar... No meu trabalho, eu vou constatar que um trabalho tem que ser realizado de uma forma e vou ter que privilegiar aquela vontade que o juiz me solicitou. Então, para não criar um problema com ele, eu prefiro eu vou declinar ao munus, porque aí eu não tenho problema com o juiz, não tenho problema com a parte, não tenho problema com ninguém. E eu trabalho de forma ética. Ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ô, gente, aproveita. Bom, de qualquer maneira, ok? Está resolvido? Então, eu vou deixar aqui meus contatos com vocês. Se vocês precisarem de alguma informação, se vocês precisarem de algum dado, algum trabalho que vocês queiram desenvolver, ou seja, na graduação, ou seja, na pós-graduação de vocês, na área de perícia, tanto o administrador quanto o contador, eu estou à disposição para ajudá-los. Os professores coordenadores têm meus contatos, eu, que agora também estou passando para vocês, e vocês fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Tá? Se eu não responder para vocês rapidamente por e-mail, é porque minhas viagens me fazem, muitas vezes, ficar devendo as respostas, mas eu vou tentar, dentro da medida do possível, respondê-los o mais breve possível. Ok? Agradeço mais uma vez à Faculdade Zanan Coelho de estar aqui presente, participando desse evento, e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nessa noite agradecemos ao administrador e contador Rômulo Filgueiras por ter nos brindado com o conhecimento dele de perícia contábil e dado aos nossos alunos a oportunidade de conhecer mais sobre o tema. Como uma forma de homenageá-lo por ter aceitado nosso convite, nós convidamos a aluna Rosiane Neiva Oliveira, do curso de Ciências Contábeis, para a entrega de uma placa de agradecimento ao administrador e contador Rômulo Laucher Filgueiras. Eu vou ler aqui a placa que me foi conferida. Senhor Rômulo Laucher Filgueiras, a Faculdade Governador Zanan Coelho agradece a sua ilustre participação em sua 6ª Semana Acadêmica Unificada. O conhecimento compartilhado com nossos alunos é a certeza de fecundos frutos em suas vidas profissionais. UBA, Minas Gerais, 17 de setembro de 2014. Muito Também
convidamos ao aluno Raul Gomes França, que entregará um pequeno presente ao contador e administrador Rômulo, como lembrança da Faculdade Governador Zanan Coelho. Rômulo, muito obrigado pela sua participação, nós agradecemos novamente. Muito obrigado. Prezados alunos e professores e convidados, a Semana Acadêmica Unificada FAGOC conta com a realização da Faculdade Governador Zanan Coelho, apoio do Instituto FAGOC Educação e Cultura e patrocínio da UniR Imóveis. O evento é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O nosso agradecimento novamente ao Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, que nos brindou com a sua participação, ao Rômulo Filgueiras, ao Wagner Siqueira, filho do nosso digníssimo patrono, Belmiro Siqueira, o baense, que nos brinda com o patrono da nossa profissão. Lembramos que amanhã temos a nossa jornada de minicurso no campus da FAGOC. Esperamos todos vocês. Boa noite e muito obrigado.